Você já teve dor de ouvido após o pouso de um avião e ficou com o ouvido doendo, tampado? Quer saber como evitar isso? Fica aqui comigo nesse vídeo. Olá pessoal, sou o Dr. Mohamed Saada, otorrinolaringologista, e no vídeo de hoje vamos falar de um problema que pode acabar com as suas férias. Dor de ouvido após o pouso do avião. Por que isso ocorre? Por que será que tem pessoas que têm dor no ouvido e pessoas que não têm? O que podemos fazer para melhorar? E se você estiver gripado, você pode embarcar no avião? Tudo isso eu vou explicar agora nesse vídeo. Mas antes, clique aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho, nosso canal está crescendo muito graças a vocês e tem muito conteúdo relevante com informação de qualidade esperando por vocês. E agora, bora pro vídeo. Se tem um problema que pode acabar com as suas férias, é dor de ouvido após um pouso de avião. Isso pode evoluir, isso pode ser transitório, mas isso pode evoluir para uma forte dor de ouvido, otite, e pode chegar até a estourar o tímpano e sangrar e sair pus do ouvido. Então, para você prevenir isso, eu vou te explicar tudo por que isso ocorre, o que você deve, o que você não deve fazer. Mas antes, para você entender por que tudo isso acontece, vamos pegar aqui o nosso cara rachada e vamos mostrar como que funciona o nariz por dentro. Então aqui temos o corneto nasal, aqui por onde passa o ar e desce para a garganta. Aqui é o corneto nasal e aqui esse buraquinho é a tuba auditiva. Essa tuba auditiva, agora vamos pegar o orelhão. Hoje estamos com todos os recursos. Aquele buraquinho é essa entrada por onde o ar passa e ventila o ouvido por dentro. Então aqui é a orelha, aqui é o canal, aqui é o tímpano, que está vedado. E aqui tem uma passagem de ar que pode regular a pressão dentro do ouvido. Vocês vão entender bem com esse exemplo. Quando você está descendo a serra, e conforme vai descendo, você começa a sentir a pressão nos ouvidos. Por quê? Quanto mais você desce, mais pressão vem para os ouvidos. Então quanto mais você desce, mais pressão vai criar no ouvido. E o tímpano começa a ser empurrado para dentro, tá? E tem outra pressão que pode vir por aqui. Só que esse canalzinho que está no fundo do nariz, que é esse canal aqui, ele está fechado. Normalmente ele fica fechado, tá? Esse canalzinho aqui fica fechado. Então quando você está descendo a Serra do Mar, o que você faz? Geralmente você pega, põe o dedo no nariz e faz uma pressão, aí você sente um ploque no ouvido e aí regula a pressão. Então você pega, faz uma pressão no nariz e aperta e faz uma pressão com o ar. O ar entra dentro desse canal, passa por aqui e regula a pressão aqui e devolve o tímpano para o lugar dele. Mas num pouso de avião, isso é muito mais intenso. Então o avião está numa altitude muito alta. Quantas serras não tem a altura do avião? E o avião começa a descer numa velocidade muito intensa. Então isso se intensifica. Outra coisa na serra, o que pode te ajudar? O que as nossas mães, avós falam? Masca um chiclete que vai ajudar. E por que mascar chiclete ajuda muito? O mascar do chiclete, conforme você vai mascando o chiclete, você engole, e na hora que você engole, você puxa esse músculo aqui, que está próximo da tuba auditiva. E aí você traciona, essa tuba auditiva abre, o ar entra e regula a pressão. Então, mascar chiclete pode ajudar bastante. Outra coisa que pode te ajudar, microgoles de água. O importante é você engolir. É que o chiclete você põe na boca e vai mastigando e vai engolindo a saliva. Mas água também pode te ajudar. Ou comer qualquer alimento também pode ajudar. Mas líquidos, principalmente saliva e água, você engole com uma frequência maior, isso vai regulando a pressão. Tem pessoas que mesmo fazendo isso não melhoram. E tem pessoas mesmo fazendo essa pressão com o nariz não melhoram. E tem que tomar muito cuidado com essa pressão que você faz no nariz, porque às vezes você pode mandar catarro para dentro do ouvido. E no avião, o que acontece? Normalmente o avião ele desce uma altura muito grande, numa velocidade muito grande, e essa pressão também é muito grande.
Então você vai começar a sentir, primeiro, uma pressão no ouvido que vem por aqui e normalmente a tuba auditiva, que é esse canalzinho aqui, ele está fechado, então até aí você só sente a pressão por dentro do ouvido. Conforme desce bastante, aí ele vence essa barreira que está aqui e se tiver catarro dentro do ouvido, ele empurra tudo lá para dentro. Então o catarro vai sair de dentro do nariz e vai entrar para dentro do ouvido por aqui. A primeira coisa que você vai sentir é uma dor intensa, porque ele venceu essa barreira na marra, encheu aqui de catarro, então isso gera uma dor. Fora isso, esse catarro vai causar uma perda auditiva, então você vai ficar com o ouvido tampado. Inclusive quando você fala, você escuta a própria voz dentro do ouvido. E aí aquilo já te deixa perturbado, aquilo já te deixa incomodado e com dor. Mas esse catarro que está vindo do nariz e se alojou aqui, ele tem muita bactéria. E essas bactérias podem começar a gerar uma infecção. Aí você pode ter uma otite média aguda, essa infecção pode começar a proliferar bactéria, o tímpano começa a abaular, tá? E às vezes ele estoura. Por que ele estoura, doutor? Vou ficar surdo? Não, isso é uma defesa natural do corpo, que pode acontecer se a pessoa não tratar, tomar antibiótico. E aí pode escorrer catarro, pode escorrer sangue, e se isso acontecer com você, o que você não deve fazer é molhar o ouvido. Você pode até não tomar medicamento, se for o caso, mas molhar o ouvido pode te dar problema. Porque quando estoura, vaza o catarro, vaza toda aquela secreção que estava no ouvido e o ouvido começa a melhorar muito mais rapidamente. Mas sempre é bom procurar um profissional assim que você sentir o ouvido tampado. Não passou com 1, 2, 3 horas, já procura atendimento porque isso vai complicar. Então, o que você deve fazer na hora do pouso? Primeiro, mascar chiclete, tomar água. Mas doutor, eu tô com um bebezinho e esse bebezinho aí tem, sei lá, 5 meses de idade. O que vocês podem fazer é colocar no peito da mãe, se ela amamenta ainda, e deixar o bebê ir mamando enquanto o avião está pousando, porque ele vai deglutindo e vai abrindo a tuba auditiva. Muitas crianças, quando estão na hora do pouso, começam a chorar, não é de medo, não é porque o avião está descendo, não é aquele friozinho na barriga, é por dor no ouvido. E geralmente as aeromoças já estão treinadas e pedem para a mãe já colocá-lo no peito, se ela mama, ou dar uma mamadeira para poder ir deglutindo, para ir abrindo a tuba auditiva até o avião finalizar o pouso. Então o que não podemos é não fazer nada e ficar ali só com a mão no ouvido e aquilo começa a gerar uma angústia muito, muito grande. Então, deglutir água, mascar chiclete para as criancinhas mamar. Mas tem pessoas mesmo fazendo isso, não melhora. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa tem uma rinite muito intensa, descontrolada, e esse corneto nasal, que é essa salsichinha, ela é tão grande que ela vem até aqui no fundo e tampa esse canal. E aí você começa a sentir uma pressão muito grande através do ouvido e você não consegue compensar isso. Então, para pessoas que são alérgicas, sempre é interessante estar com essa alergia controlada. Então, outra coisa, se você estiver gripado, se você viajar, você pode ter problema no pouso. Por quê? Conforme você está gripado, esse catarro vai aumentar dentro do ouvido. E esse catarro aumenta dentro do ouvido não, dentro do nariz. Esse catarro vai aumentar dentro do nariz. Conforme a pessoa está gripada, ela está com o nariz escorrendo, esse escorrimento sai pela frente e sai pelo fundo. E ele fica alojado aqui. Conforme o avião pousa, ele empurra todo esse catarro para dentro do ouvido. Normalmente temos que estar com o nariz impecável para a viagem. Então se você vai viajar, se você está meio gripado ou se você tem uma rinite descontrolada e não é uma viagem de urgência, consulte um otorrino antes, porque existem medicamentos para secar essa secreção, lavagem que você pode fazer e spray nasal que pode prevenir isso. Prevenindo isso, você vai fazer uma viagem super tranquila. Viagens muito longas também pode afetar toda a parte nasal. Por quê? Porque você pode ficar com o ar-condicionado do avião, ele é muito intenso e o ar dentro do avião é muito seco. Então você acaba tendo uma disfunção nasal durante o voo. O que você pode fazer é colocar, eu orientava para meus pacientes antes da pandemia a usar uma máscara, só que todo mundo sentia vergonha,
Pode ser usado um cachecol ou a própria blusa, colocar aqui e você gera uma umidade da sua própria respiração. E aí ajuda a não ter problemas com o nariz. Fazer lavagem durante a viagem e fazer inalação, porque existem inaladores portáteis que você usa e aí você mantém a via aérea úmida e preparada para não ter problema na hora do pouso. Normalmente os meus pacientes aqui no consultório, quando eles vão fazer uma viagem longa para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão, às vezes tem aí mais de 24 horas de viagem, normalmente eu entro com medicamentos para poder, antes do voo, durante o voo e antes do pouso. Existem medicamentos, para cada caso é um caso. Então tem paciente que tem uma rinite muito intensa, então a gente já faz um tratamento prévio, na hora do embarque já toma uma medicação, durante o voo pode ser feita inalação ou lavagem nasal e na hora do pouso, dependendo como tiver, eu deixo orientação para usar uma medicação ou não. Pacientes que estão com uma sinusite, tem que tratar a sinusite antes do voo, porque se essa sinusite tiver atacada com catarro amarelado, isso é certo que vai ter problema. Algumas pessoas até têm dor na hora do pouso, mas depois de algumas horas se resolve. Aí a pessoa segue a vida normal. O que não pode é piorar a sua situação. Então vamos supor, você está com sinusite e toda hora na hora do voo você vai lá e assoa o nariz. Você já está gerando uma pressão para o canal do ouvido e mandando catarro. Se não mandou catarro, ele está ali, você está abrindo essa tuba auditiva, preparando o seu ouvido para na hora do pouso esse catarro finalizar essa entrada. Então evitem ficar suando o nariz. Assoar o nariz pode te dar problema. Então se você for assoar, um lado de cada vez de leve e de preferência fazer lavagem com soro e puxar e cuspir, tá? Se acontecer de engolir, não tem problema nenhum. Mas é isso que vocês podem fazer e evitar assoar o nariz durante o voo inteiro. Então existe uma preparação para quem já tem problema. E se você já viajou, já teve dor no ouvido, mais de uma vez, você deve procurar um otorrino antes de cada viagem, preparar esse nariz. Claro, se não for uma viagem de urgência. Se você tiver condições, passe no otorrino, ele vai te passar um tratamento, você não vai estragar suas férias e às vezes ele pode deixar um medicamento caso o seu ouvido venha a entupir. Porque muitas vezes a pessoa vai para a Europa, Estados Unidos, até chegar lá, ir no hospital, e lá a medicina é totalmente diferente daqui, às vezes eles te internam, vão fazer um monte de exame. Então, tem que preparar o paciente que tem problema com isso já ir com a mochilinha dele pronta e às vezes até com antibiótico. E às vezes o paciente vai lá, chega, doutor, meu ouvido tá tranquilo, então vai, curte suas férias. Doutor, meu ouvido tampou e parece que tá tampado, vamos observar, toma um anti-inflamatório. Não melhorou? O paciente manda um WhatsApp, então tô com antibiótico aqui, posso entrar? Entra com antibiótico. O paciente já vai preparado, porque o que não pode nessa hora é estragar as suas férias. Certo, pessoal? Se isso aconteceu com você, deixa seu comentário aqui. Eu leio todos os comentários, procuro responder o maior número de comentários possível. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, clica aqui, se inscreve no canal. E nosso canal tem muito conteúdo esperando por você. Informação de qualidade para vocês terem mais saúde e mais informação. Certo, pessoal? Então fiquem com Deus. Se você vai viajar, boas férias, procure um otorrino e até o próximo vídeo.